Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar de como os demônios possuem uma pessoa que é crente, uma pessoa cristã. Por que que pessoas cristãs ficam possuídas por demônios, mesmo sendo pessoas que acreditam em Deus e crê em Jesus Cristo? Ou pela situação mais fácil, por que que o diabo consegue usar pessoas crentes? Você vai saber neste vídeo. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Sueli Sena, sou missionária e sempre dou estratégia de batalha espiritual e conteúdo sobre o mundo espiritual neste canal. Deixa teu like e compartilhe com mais pessoas. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é baseado nas experiências espirituais que eu tive, principalmente com crentes endemoniados, crentes com espíritos malignos ocultos na sua vida. E por mais que as pessoas pensem que um crente não pode ser usado pelo diabo, existe isso sim no mundo espiritual. Porque tem pessoas que sempre dão brechas para Satanás. Existem crentes que mesmo eles estando na igreja, eles dão brecha para Satanás e Satanás usa sim, principalmente crente, porque o alvo dele é a igreja, não é o mundo ímpio. O alvo de Satanás é a igreja, por isso ele tem usado seus vasos. É difícil você encontrar um crente que é usado pelo Espírito Santo, porque quando você vê uma pessoa usada tremendamente por Deus, você fica admirado. Porque hoje em dia, 99% da maioria do povo é usado pelo diabo. Quando não é usado pelo diabo para destruir ou tirar pessoas da igreja, são pessoas que são um instrumento de iniquidade, um instrumento de Satanás. Satanás está usando ela como instrumento e nem ela percebe, porque ela diz que é crente e o diabo não pode entrar no corpo dela, mas o diabo já está usando ela como instrumento. Não adianta alguém falar, a pessoa cristã se converteu, batizou. O diabo não pode entrar no corpo dela. É uma pessoa que prega, é uma pessoa que canta, que fala até algumas verdades. Mas eu quero te dizer uma coisa, se a pessoa der uma brechinha desse tamanho, o diabo já consegue usar ela. Se a pessoa tiver uma mágoa no coração, uma inveja, se a pessoa tiver uma amarga inveja no seu coração, o diabo já consegue entrar no coração dela. O diabo já consegue usar ela como um instrumento de iniquidade. Sempre da maioria das vezes em que eu era convocada para pregar em algumas igrejas, Deus sempre, quando eu chegava no local, Deus sempre me mostrava a situação espiritual daquela igreja. Porque eu deveria pregar em cima da sua situação espiritual, ou seja, em cima do seu pecado, em cima da sua condição espiritual. Porque é em cima da condição espiritual da igreja que Deus nos dá a palavra para pregar contra aquilo que está aborrecendo a Deus, que está desagradando a Deus. E quando eu fui convocada para me pregar em um local, quando eu cheguei naquele local, eu entrei em oração. Porque você precisa entrar em oração antes de você ministrar uma palavra para que Deus possa dar direção, para que Deus possa mostrar algo. Porque eu sei que não é porque eu quero que Deus mostre que Deus vai mostrar, porque Deus mostra o momento que Ele quiser. Deus vai mostrar a condição da igreja se Ele quiser. Mas na maioria das vezes Deus faz isso. E quando eu cheguei nessa igreja, quando eu ajoelhei para orar, o Senhor me deu uma visão de um balde com um rodo. E esse balde era para a limpeza da igreja, mas aquilo não significava algo físico, era algo espiritual sobre aquela igreja. Quando eu estava disposta para o altar, o Senhor começou a me mostrar todas as pessoas que estavam lá atrás, as mulheres do círculo de oração, o pastor estava endemoniado, estava com um espírito maligno, o Senhor me mostrava um pastor, um espírito maligno. O pastor daquela igreja estava com um espírito maligno no seu corpo, mas esse espírito, ele não se manifestava. Ele estava ali, o pastor estava sentado no altar e o demônio estava lá também no corpo dele. E quando eu ganhei a oportunidade, eu sempre costumo cantar louvores, porque eu amo louvar ao Senhor. Mas naquele dia eu não consegui fôlego para louvar. Porque no momento que eu peguei o microfone para louvar, quando eu fechei meus olhos, eu tive uma visão espiritual. Eu vi uma legião de demônios
que veio furiosamente para cima de mim no momento que eu fui louvar, no momento que eu peguei aquele microfone. Os demônios ficaram furiosos. Era uma legião de demônios que estava dentro da igreja. E por incrível que pareça, cada demônio que estava dentro do corpo das irmãs do círculo de oração, esses demônios trocavam de corpo. Um demônio saía do corpo de uma irmã e entrava no corpo de outra, eles ficavam trocando. Eram muitos demônios, legião de demônio. A igreja estava tão carregada de pecado e demônio que eu estava sentindo um peso espiritual tão grande que o meu fôlego sumiu. Eu não consegui cantar, louvar ao Senhor direito porque eu estava sem fôlego. A batalha espiritual começou assim que eu peguei aquele microfone para louvar. E o Senhor havia falado através da visão do balde do rodo que ele queria fazer uma limpeza espiritual naquela igreja através da palavra que seria pregada. Porque tem pessoas ali que não nasceram de novo, que não se converteram, estão vivendo uma vida em pecado, o pastor no segundo casamento, irmãs na fofoca, na inveja, vivendo uma vida na vaidade, toda desconcertada, e os demônios estão ali dentro da igreja. Então o Senhor me deu aquela palavra e eu posso dizer para você, o diabo pode usar crente. Pode sim, ele pode entrar no corpo de um crente que até mesmo prega, que até mesmo está na igreja tomando Santa Ceia, pode, mas muitas das vezes eles ficam em oculto. Então só quem tem o discernimento, só quem tem a visão espiritual vai poder ver que aquela pessoa está endemoniada. Ela não cai no chão, ela não se manifesta, ela não grita, assim como Judas, ele não caiu no chão, ele não gritou, ele não se manifestou, mas estava possuído, porque a palavra de Deus diz que o diabo entrou em Judas. Então, não se admire com manifestações, porque se a pessoa manifestar, se a pessoa não manifestar, não significa que ela não está possessa, que ela não está endemoniada, porque na maioria das vezes, quando os demônios possuem crentes, eles não se manifestam. A manifestação de demônio é dada por Deus com o início de libertação. Se um demônio está manifestando em uma pessoa, é porque Deus está permitindo para que ela seja livre. Deus não faz nada a não ser quando ele se tem um propósito. Então, se uma pessoa que é crente, mas não nasceu de novo, é impossível dela ser uma pessoa totalmente liberta. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm fé, que testifica de fé nos seus lábios, mas é uma pessoa que não nasceu da água e do Espírito. Aonde estiver um crente que não nasceu de novo, um crente que está vivendo na carne, os demônios podem possuir, eles podem usar, porque ele só usa pessoas que têm brecha, pessoas que estão vivendo conforme a carne, pessoas que não nasceram da água e do Espírito. Então, se você está vivendo conforme a sua carne, se você é um homem carnudo, uma mulher carnuda que não nasceu de novo, que ainda no seu coração habita a mágoa, a inveja, o rancor, é uma pessoa soberba, é uma pessoa vaidosa, carnuda que vive conforme o mundo, pode ter certeza que o diabo te tem como instrumento. A hora que ele quiser te usar, ele vai te usar, porque você não nasceu de novo. Quem nasce de novo é controlado pelo Espírito Santo. Mas quem não nasceu, quem não foi transformado, o diabo pode usar. O diabo pode usar aquela pessoa. E o que mais vemos hoje são pessoas usadas por Satanás. Por isso que Deus está procurando instrumentos. É por isso que quando você olha alguém que é muito usado pelo Espírito Santo, que anda no Espírito, você fica admirada, porque o tanto de crente que está sendo usada pelo diabo hoje, dentro dos templos, é de se assustar. A outra experiência que eu tive foi da outra vez que eu fui ministrar em uma igreja também. E lá, quando eu cheguei lá, eu entrei em oração. Quer dizer, alguns cristãos que estavam chegando ali, que eram pessoas que realmente tinham compromisso com Deus, sempre se ajoelha. Então é natural uma pessoa que quando chega na igreja, ela vai lá e começa a orar. Ela se ajoelha no seu banco, na sua cadeira e vai orar. Então ali, quando as irmãs estavam ganhando oportunidade para cantar, quando as oportunidades estavam sendo passadas para a igreja ter a sua oportunidade para louvar ou para dar uma palavra, eu estava ainda ajoelhado orando. E o Senhor me mostrava cada pessoa que ia pegar o microfone para louvar, para ter a sua oportunidade.
E eu posso dizer para você, 99% da igreja estava endemoniada, mas não caiu, não se bateu, não gritou. Era um demônio que estava ali no corpo da pessoa, agindo na vida da pessoa, usando a pessoa, e a pessoa estava lá na frente, pegando o microfone e falando que Deus está falando através do louvor, Deus está dando uma palavra, mas a pessoa é um instrumento do diabo, a pessoa é um instrumento de Satanás. Então, perceba uma coisa, abra seus olhos espirituais, abra o seu discernimento, peça a Deus o dom do discernimento para você não ser enganada com qualquer coisa que fala de Jesus por aí, pelo amor de Deus, porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas que são enganadas pela pessoa que tem a voz bonita, a pessoa que fala de Jesus bonito, a pessoa que canta bonito, mas para saber se ela é voz de Deus mesmo ou é instrumento de Satanás, é só através do discernimento. É por isso, não se admire com pessoas que têm a boa aparência, pessoas que falam de Jesus Cristo, que pregam. Primeiro você precisa entender, eu preciso ter o discernimento sobre aquela pessoa. Será que realmente ela está sendo boca de Deus? Será que realmente quem está falando na vida dela é o Espírito Santo? Porque se cada pessoa, que cada mulher do círculo de oração pegava o microfone e o Senhor me mostrava um demônio no corpo dela, então não era o Espírito Santo quem estava direcionando o culto, não era o Espírito Santo que estava falando através dos louvores, não era o Espírito Santo que estava falando através das suas bocas. Então como assim que o diabo não pode entrar num corpo de um crente? Se o diabo entrou no corpo de Judas, Judas era um discípulo que acompanhava Jesus Cristo. E ele poderia ali ter uma grande santidade por estar perto de Jesus, mas o diabo entrou na vida dele. Por quê? Se ele estava próximo a Jesus. É porque ele não nasceu de novo. Ele era filho do diabo. Ele não morreu para a sua carne. Porque mesmo Judas estando perto de Jesus, ele tinha ganância no seu coração. O seu coração era corrompido e o diabo agiu, o diabo entrou na vida dele. É por isso que ele não caiu no chão, ele não se esperneou, ele não gritou. Por quê? Porque o diabo estava ali em oculto. E na maioria das vezes, quando você vê alguém pregando, um pastor, uma irmã do círculo de oração, qualquer pessoa que esteja ali falando de Jesus Cristo e se intitulando crente, tenha discernimento primeiro. Peça a Deus o discernimento e Deus não vai te deixar enganada. Porque o que tem de pessoas hoje, olhando para ouro que não é ouro, porque nem tudo que brilha é ouro. Tem pessoas que são usadas pelo diabo, pessoas que estão com o espírito do engano. E para você falar se é Deus ou não é, você precisa ter discernimento e você não pode proferir palavras precipitadas. Pois se você falar que não é o Espírito Santo, e for o Espírito Santo, você pode blasfemar. Tem pessoas que não têm discernimento e elas querem sair falando. Então você precisa ter o discernimento da parte de Deus. E eu quero responder a pergunta de muitos aqui. Por que a igreja, os demônios conseguem entrar? Porque tem crente em pecado. Toda igreja que eu entro para pregar e eu sinto que a atmosfera espiritual está pesada, o Senhor logo me dá um discernimento com revelação. Existem pecados ocultos, demônios ocultos em vida de crentes, crentes que estão possuídos e nunca vão perceber, crentes que não nasceram de novo, crentes que estão cheios de espírito maligno, mas não cai no chão, não se manifesta porque a atuação é oculta e só vê quem tem visão espiritual. O diabo usa crente que tem brecha, crente que não tem um coração transformado, crente que não nasceu de novo, crente que anda segundo a carne, que não jejua, que não ora, que não tem uma vida de vigilância. Esse o diabo usa. Então fique sabendo, se você é uma pessoa crente, que nasceu de novo, que é maduro na fé, que já recebeu da parte de Deus o poder, você que é uma pessoa transformada, fique sabendo que o diabo pode usar aquela pessoa que se diz crente, mas que não nasceu de novo. Eu estou falando de pessoas que não foram transformadas. Pessoas que verdadeiramente não obedecem a Deus, pessoas que não foram transformadas. E eu já tenho até medo de lidar com pessoas assim.
com pessoas que não nasceram de novo, porque eu sei que o diabo usa. O diabo usa pessoas assim. O diabo usa pessoas que não nasceram de novo. Por isso você deve ter vigilância, se revestir com todas as armaduras de Deus, para que possais estar preparado contra as astutas ciladas de Satanás. Porque o diabo, tendo um corpo para usar, ele tendo um crente, um instrumento para usar, fica mais fácil. Ele tem mais garantia daquilo que ele pode fazer. Por isso que ele está entrando na igreja por causa do pecado, por causa do engano, da mentira, do altar que está contaminado. Os demônios podem entrar na igreja sim, se houver pecado, se não houver oração. Então, se a igreja está gelada, não tem oração, está vivendo em pecado, não tem pregação da verdade, não tem pregação da sã doutrina, os demônios vão entrar nessa igreja. E pode ficar sabendo, se tem porta larga, parede preta, igreja de telão, os demônios vão entrar nessa igreja e já estão lá habitando. Muitas das vezes ele está incorporado no cantor, na pessoa que está ministrando louvor, a pessoa que está pregando, porque a tal pessoa não nasceu de novo. A pessoa tem um coração corrupto, tem um coração enganoso, e o diabo não vai perder oportunidade de usar esse instrumento. Essa foi algumas das minhas experiências para você entender que o mundo espiritual é sério e que o diabo está a todo tempo aí nos observando, usando o corpo das pessoas para nos observar, para tentar nos destruir, nos derrubar, nos enganar, nos difamar, caluniar. Esse é o papel dos demônios. Eles estão dentro da igreja? Estão. Mas você precisa fazer a diferença de não ser um instrumento de Satanás. Pois se a irmã não vigiou, se o vaso não vigiou, se o homem não vigiou, você precisa vigiar para que você não seja usado por Satanás, para que se torne um instrumento de fofoca, de calúnia, um instrumento de discórdia, um instrumento de inveja, um instrumento de discussão, de briga na igreja, um instrumento de vaidade, sedução, para que você não se torne esse instrumento, porque essas tais obras são da carne e quem está nessas obras não poderá herdar o reino dos céus. E se não pode herdar o reino dos céus, você não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo é porque existe um demônio oculto agindo na sua vida e você não está percebendo. E se você gostou desse vídeo, deixa teu like, que Deus abençoe em nome de Jesus.